Fala galera, beleza? Estou atualizando um pouquinho a respeito do processo. É praticamente o processo da construção de uma CNC, tá? Já que assim, por mais que eu tenha mencionado uma modificação, eu estou aproveitando algumas peças da CNC Router que eu já tinha. Então, por exemplo, a lateral aqui é de uma CNC Router que eu tenho, que está ali, que eu já mostro já. Os motores são os que estão nela, que são motores mais fortes. Só que assim, eu vou aproveitar dessa máquina o mínimo de peças possíveis, até para que torne possível montar uma outra máquina nela. Tá? Então eu tenho motores um pouquinho mais fracos, mas que eu posso utilizar essa estrutura pequena para montar uma CNC sem problema algum. Tá? Então eu desmontei já as peças que eu iria utilizar, por exemplo, os fusos, os motores, a lateral aqui, tá? Que é a lateral dela. Basicamente isso, tá? Provisoriamente eu vou utilizar esses fusos pequenos aqui, ó, tá? Eles têm uma limitação, então aqui o máximo que eu vou conseguir retirar de área, por assim dizer, vai ser em torno de uns 45 a 47 centímetros de movimentação do Y, que nesse caso aqui vai ter dois motores, já que é uma máquina, na minha opinião, quando você passa ou beira 1 metro, já é interessante que se tenha movimentação nas duas laterais, tá? Isso, num primeiro momento, dispensa a necessidade do travamento, do intertravamento aqui entre essa e aquela lateral pela parte de baixo. Dispensa, mas você pode fazer, tá? Eu só estou dizendo que quando você faz com 3 eixos, ou com 3 motores no caso, já que, por exemplo, se você fosse utilizar só um, esse travamento é praticamente obrigatório para que depois você fixe pelo centro aqui desse travamento para fazer a movimentação da máquina, tá? A não ser que você recorra a alguns recursos diferenciados que tem na internet, que eu achei bem interessante também. Muitas vezes o pessoal está utilizando um motor para fazer essa movimentação de dois lados, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse os dois fusos, mas eu não tivesse dois motores, eu tivesse só a disponibilidade de um motor para o Y, eu poderia interligar os dois fusos, por exemplo, com a correia, até mesmo aquela correia GT2, tem gente que faz isso com corrente, mas eu poderia ligar os dois fusos e colocar o motor ali, então o movimento seria transferido para os dois fusos, tá? Só que o ideal, sim, é utilizar dois motores, seja correia, seja cremalheira, seja fusos, tá? É o ideal que se utilize, quando é mais extenso, um motor em cada uma das laterais. A máquina nessa situação, ela só vai desalinhar e tal, se enfim os motores não estiverem se comportando como devem, tá? Mas isso, essa utilização de dois motores é a melhor opção, tá? A melhor opção na questão de força e na questão de não ter torção de pórtico. Vai trabalhar com ele no meio, só com um no meio, a máquina é um pouquinho mais larga. Uma dica que eu dou é o seguinte: perceba, aqui ó, o espaçamento do pillow block, no meu caso aqui, está dando mais ou menos, acho que é 11, vamos medir aqui para passar a informação correta. 12, na verdade, 12, tá? Se eu fosse trabalhar na construção dessa máquina com estrutura deste tamanho e eu só tivesse um motor para trabalhar aqui de forma centralizada, o que eu faria? Eu faria o máximo para esses pillow blocks aqui, eu conseguir o máximo de espaçamento possível, mas só que esse espaçamento possível, ele resulta em perca de área de movimentação, tá? Só um exemplo, se eu tenho um fuso, um eixo de 1 metro, eu estou utilizando a lateral de 10 centímetros,
Então vai sobrar de movimentação de eixo 90. Tá? Se eu aumento para 15, isso já cai para 85. Para 20, 80. Tá? Só que com isso eu ganho um melhor travamento da máquina. Tá? Então, se fosse para utilizar só o eixo centralizado, eu aumentaria ali aquela lateral para pelo menos uns 15, até podendo chegar a 20. E faria o travamento dessas peças por baixo aqui. Tá? Preferencialmente com uma chapa de alguma coisa, seja de alumínio, de ferro. Pode utilizar também tubo de metalon. Nesse caso, se você tivesse, por exemplo, metalon de 5 só, soldaria um do lado do outro e faria como se fosse para ficar uma prancha. Tá? Aumenta a área, afasta os piloblock, para que quando você fazer a movimentação só pelo centro, fique mais travada e não tenha essa possibilidade de movimentação ou torção do pórtico. Tá? Porque na hora que a máquina está trabalhando e está fresando, se está a força de tração ou de movimentação aqui centralizada, só que a sua tupia está ali, toda a tensão da máquina está aqui. Ó. Ela vai fazer o quê? Vai fazer o pórtico torcer. Tá? Se torcer, muitas vezes pode até travar. Tá? Então você afasta os piloblock e trabalha ali com uma área bem ampla. Tá? Então é difícil, por exemplo, você vê uma máquina que tenha três eixos só e que tenha aqui um pórticozinho pequenininho, tá? Então pode ver que tem as máquinas com áreas largas e que trabalham só com 3 motores, mas elas têm um pórtico aqui ou o afastamento desses rolamentos maior, tá? Para dar uma melhor estabilidade, um travamento. Agora, quando você tem essa possibilidade de trabalhar com um motor de cada lado, aí você não tem essa possibilidade de torção, desde que os motores estejam trabalhando como deveriam, ok? Porque toda vez que a máquina estiver em movimentação, vai ter uma força puxando por esse lado e a mesma idêntica puxando por esse lado. Tá? Então ali você descarta a questão dessa questão de torção. Tá? Aí você não precisa fazer um pórtico ou um afastamento tão exagerado ali. Tá? E com isso você acaba ganhando ou mantendo a maior área de movimentação possível. Tá? Aqui, enfim, aqui ele está respondendo tanto de um lado quanto do outro, mas a menor força que eu faço aqui, ó, ele já desloca para trás. Tá? Então aqui eu vou trabalhar com esses 2 motores, de forma provisória utilizando os fusos. Tá? Já foi pedido os 2 fusos de 1 metro, que está vindo da China aí. Depois que chegar assim no ponto final, eu vou ter nessa máquina aqui uma movimentação de aproximadamente, eu vou dizer 85 centímetros por 85 centímetros, beleza? A princípio vai ter os 85 em X aqui, que eu já tenho um fuso, tá, de 1 metro, vou ter esses 85 em X, e aqui eu vou ter uns 45 a 47, tá, que eu vou utilizar esses 2 fusinhos aqui que eu já tenho. Caso fusos de esfera. Estou buscando essa questão do travamento o máximo possível. Tá? Então, depois que você fixa os piloblocks na sua estrutura, da forma que for, na hora de fazer o aperto, você ajusta, você dá uma certa tensão entre um e o outro para não ter folga. Tá? O piloblock, se você pega um piloblock só e coloca ali no eixo, ele vai ter um joguinho sim. Tá? Quando você tem 2, você utiliza o posicionamento dele levando em consideração, tá, eu vou tirar a folga, mas eu não posso ter digamos assim, travar. Tá? Se for exagerada essa folga que você está tentando tirar, ele vai travar. Então é aquele equilíbrio entre tirar a folga e manter ele livre. Tá? Como está aqui, ó. Mas a movimentação está 0. Tá? 0, 0, 0 mesmo. É assim que eu quero e assim eu espero que chegue no resultado final. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Eu vou dar andamento. O que eu fiz aqui também já foi. A mesa eu tive que desmontá-la e montá-la para colocar aqui dentro.
Tá? Essa mesinha que eu mostrei, então essa questão da praticidade de poder desmontar, já que as pernas dela são parafusadas, tá? Então nesse desmontar e montar eu já dei uma lixada nela para remover uns pontinhos de ferrugem que tinha. Para quem viu o primeiro vídeo eu mencionei que, enfim, a princípio eu tinha comprado bastante ferro, tem esses daqui, tem mais alguns perdidos por aí, que eu ia montar uma mesa, só que eu acabei me deparando com essa mesa. Essa mesa era aquelas de impressão de ciregrafia, eu acho que seria o correto. Então ela estava assim, tipo, praticamente completa, tem até aquela estrutura ali que provavelmente eu vou aproveitar para fazer o suporte aqui. Tá? Isso daqui está de forma provisória, porque eu queria ter essa percepção da altura. Mas eu acredito que não fica isso daqui não. Tá? Eu quero deixar meio que livre para ver se eu consigo colocar o fundo dele, da máquina ou a tábua de sacrifício, sobre a superfície da mesa aqui. Tá? Então depois vou pintar e tudo mais. Então isso daqui está sendo um teste de forma provisória, mas provavelmente eu vou cortar pedaços daquele material, que ele é mais grosso, ele é o material mais grosso que eu tenho, por assim dizer, e que provavelmente vai me dar um melhor travamento aqui, tá? Poderia ser até mesmo com essa viga U, já que ela tem 3 milímetros, tá? A princípio eu coloquei ela direto na mesa, travei, só que o grampo ali ficou muito travado, tá? Muito bom. A questão do meu impedimento de fazer dessa maneira é esse tamanho aqui que ela tem, essa limitação do tamanho, que com isso faria com que eu teria que escolher entre colocar o motor na lateral da máquina ou pelo lado de dentro aqui também, só que aqui ela é aberta, tá? Então não ficaria muito interessante. Agora, elevando um pouco mais da maneira que eu fiz aqui, eu vou colocar o fuso bem embaixo. Tá? O fuso vai ficar bem embaixo do eixo e assim acaba ocupando uma área menor. Tá? Então, basicamente é isso. Era só para passar algumas percepções e sobre o andamento aí. Então, vou continuar elaborando aqui. Provavelmente eu já vou começar a trabalhar nessa questão de preparar os suportes aqui, porque eu já acho que, enfim, eu cheguei numa altura ali que vai atender minhas necessidades. Talvez eu abaixo só um pouquinho. E basicamente é isso, tá? Então, assim que possível, eu posto mais uma continuaçãozinha aí. Falou? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?